Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre quando diminuir as calorias no emagrecimento e também no cut, né? Que é um tema que muitas vezes a pessoa tem dificuldade. Qual é o momento certo de apertar mais a dieta para extrair mais do físico? Qual é o momento que a gente deve diminuir essas calorias, mas mantendo um bom treino, favorecendo o desempenho? É uma questão difícil de alinhar, porque muita gente coloca na cabeça o quê? Quando eu estou em cut, quando eu estou em emagrecimento, quando eu estou perdendo peso, naturalmente eu vou perder força no treino. E o fato de eu não conseguir progredir carga, eu tenho que compensar fazendo mais séries. Eu tenho que compensar fazendo mais técnicas avançadas. Muitas vezes as pessoas seguem esse caminho porque escutou isso de alguém, ou alguém ouviu falar, ou leu em algum lugar, e não procurou entender direito, tá? As primeiras coisas que a gente tem que bater aqui no começo dessa aula. Primeiro, emagrecimento, fase de cut, preparação, não é motivo de você perder força. A progressão de carga pode se tornar mais difícil, mas ainda assim é possível progredir carga e também é possível ganhar força no cut, no emagrecimento, mesmo no déficit calórico perdendo peso, tá? Isso é extremamente importante entender, porque o ganho de força é lógico. Quanto mais calorias, mais combustível energético, mais favorável é para progredir carga, melhorar o desempenho, favorecer a hipertrofia, sim. Só que não é motivo para isso também não acontecer durante o emagrecimento. Inclusive tem uma revisão, esqueci o nome dela, que mostra que a restrição calórica não é um fator tão limitante assim para o ganho de força, que é possível ganhar força com a restrição calórica desde que tenha uma boa organização e periodização de treino que alinhe isso de uma forma inteligente para o indivíduo continuar progredindo carga. Obviamente, quanto mais caloria, mais fácil é de progredir carga, porque aumenta o combustível energético. Mas se você ajusta bem o treino no cut, no emagrecimento, não fica abusando de volume, não fica tentando compensar tudo com mais técnica avançada para tentar compensar o gasto calórico, limitando ainda mais a recuperação e prejudicando ainda mais a progressão de carga, aí sim as cargas vão diminuírem. Não necessariamente ele está perdendo força, mas ele não está conseguindo o melhor que ele poderia estar fazendo se tivesse uma boa periodização e tivesse bem alinhado o treino e a dieta para conseguir continuar progredindo carga, tá? Então vamos entender um pouquinho mais isso aí para a gente entender que é possível sim progredir carga, manter um bom desempenho durante o cut, durante o emagrecimento, e isso vai cooperar muito durante essa fase, tá? Técnicas avançadas é um recurso, um complemento de treino, mas ainda assim a gente tem que considerar outros fatores importantes para não cometer esses erros na hora da periodização. Então vamos lá. O objetivo central do emagrecimento e do cut, obviamente, é você diminuir o percentual de gordura. E como a gente diminui o percentual de gordura? Entrando em déficit calórico. A partir do momento que você entra num cenário de déficit calórico, acontece o quê? Você otimiza a queima de gordura e você acelera a perda de peso. O fato de você estar consumindo menos calorias do que gasta, naturalmente o peso vai descer. Ou seja, não adianta a pessoa falar, estou em déficit, o peso não está descendo, então não está em déficit. Tá? O déficit calórico, se vocês procurarem o significado do déficit calórico, é a ingestão insuficiente de calorias para manutenção do peso. Ou seja, você está consumindo menos calorias do que o necessário para manter o peso. Sendo assim, o peso vai descer. Se você consome menos, se você gasta mais do que consome, ou consome menos do que gasta, a tendência é você perder peso. Porque você vai perder estoques de energia dentro do corpo. Quem são esses estoques? Gordura e glicogênio muscular. Você vai ter a depressão desses substratos e isso vai causar perda de peso. Obviamente, algumas coisas podem influenciar diretamente no peso. Por exemplo, o horário da última refeição antes da pesagem. Se você comeu a última refeição meia-noite e pesou 6 da manhã, pode estar um peso. Agora, se você comeu a última refeição meia-noite e pesou meio-dia, e isso tudo você ficou em jejum, o peso de meio-dia pode estar um pouquinho menor, porque você ficou mais tempo em jejum. Fiz aeróbico, treinei e fui pesar. Também pode estar menor pela depressão e leve desidratação que o treino aeróbico causa. Bebi pouca água no dia anterior. O peso pode estar um pouquinho maior no próximo dia, porque quando você consome pouca água, o corpo tende a reter mais água para preservar o balanço hidroeletrolítico. E aí o peso pode estar um pouquinho maior por retenção. Então, oscilações
agudas e pouco espaço de tempo, tende a ser mais na questão de retenção. Talvez você fez uma refeição livre nos últimos dias, isso impactou no peso dos próximos dias. Talvez você consumiu mais calorias nas últimas refeições, isso também impactou na hora que você acordou em jejum e pesou. Enfim, temperos, muitas vezes está habituado a uma quantidade de tempero de sódio, aí você vai comer em outro lugar e ele usa muito mais sódio do que você no tempero, e aí vem a retenção pelo aumento da concentração de sódio que puxa mais água. Aí você pode sentir mais cheio, mais preenchido, esse percentual de gordura está baixo, mas isso pode influenciar em segurar um pouco mais de água. E aí você vai ter esse aumento de peso. Mas, quando a gente está falando de déficit calórico, semanalmente, ou pelo menos a cada 10, 12 dias, o peso tem que estar descendo. A média de peso tem que estar reduzindo para caracterizar o déficit calórico. E quando a gente se encontra nesse cenário de déficit calórico, a gente otimiza a queima de gordura e a perda de peso. Porque quando você está gastando mais do que consumindo, você não está repondo o que foi gasto. Ah, gastei um tanto de gordura no dia. O consumo de calorias não vai ser o suficiente para repor o gasto de gordura que você fez. Ou seja, vai estar otimizando a queima de gordura e eliminando os estoques de gordura e também depressão energética e glicogênio muscular, porque ele vai estar sendo depletado no treino e, consequentemente, vai gerar essa depressão e o físico vai ficar murcho. Aquela primeira metade do cut do emagrecimento, onde você se sente murcho, pequeno, é porque está tendo uma depressão de energética. E quanto maior a perda de peso e mais rápida ela é, mais murcho vai ficando. Depois que o percentual de gordura está bem baixo, homem abaixo de 10, mulher abaixo de 15, 16, o destaque da definição muscular acaba dando um aspecto melhor para o físico, a pessoa se sente melhor. Por mais que ela pode estar um pouco murcha, ainda assim ela vai estar bem. E quando ela faz uma recarga energética, seja um dia de carbo alto ou caloria refeição livre, o físico fica mais preenchido e sólido com maior vasodilatação, que dá um aspecto muito melhor. Mas isso quando o percentual de gordura está baixo, então a gente precisa continuar persistindo aí, tá? Outro ponto, na fórmula deu que eu tô em déficit. Beleza, isso acontece muito também, eu gosto de bater muito nessa tecla. Você coloca lá na fórmula, Res Benedict, ou seja lá a fórmula que você usa. Coloca lá na fórmula, a fórmula dá que o teu gasto metabólico é, sei lá, 2.100 calorias, junto com o teu gasto de atividade física, dá 2.800 calorias. Aí você faz uma dieta de 2.300 calorias, ou seja, um déficit estimado em 500 calorias. Gasto pela fórmula 2.800, consumo de calorias 2.300. E aí o peso, ao invés de descer, sobe, começa a subir, ou não desce. Ou seja, a fórmula estava errada. Mas eu estou em déficit. Não, a fórmula está estimando déficit, mas a realidade você não está. A fórmula é uma estimativa e a maioria das vezes a fórmula dá mais do que a realidade. Nessa situação, o que você tem que fazer? Se 2.300 calorias não está diminuindo o meu peso, você tem dois caminhos. Ou aumenta o gasto calórico mais aeróbico, mais treino, mais atividade, ou você aperta mais a dieta até o peso começar a cair semanalmente. Quanto que esse peso tem que cair semanalmente? Se o percentual de gordura está muito alto, homem acima de 20, mulher acima de 25, 30, você pode perder até 5% do peso corporal a cada 7, 12 dias. Quando o percentual de gordura já está mais baixo, homem mais próximo de 15% ou menos, mulher mais próximo de 18% ou menos, aí até 1% do peso corporal semanalmente já é o suficiente para você ter uma zona de segurança para preservar a massa muscular. Porque se o peso cair muito também, muito rápido e bem rápido, e uma quantidade grande, a tendência é você poder sacrificar um pouquinho de massa muscular também nessa depressão, porque você vai ter um consumo de proteína, catabolismo proteico muscular também nesse processo, tá? Então tem que ter um equilíbrio nisso aí. Então, a maneira de otimizar a queima de gordura e acelerar a perda de peso é com déficit calórico, tá? A melhor maneira de fazer isso aí. A restrição calórica agressiva, que é aquela que você perde 5% do peso corporal por semana ou mais, já é uma restrição calórica mais agressiva. Quando você normalmente está com menos de 20 calorias por quilograma na dieta, vamos supor, pesa 100 quilos, eu estou consumindo menos de 2.000 calorias na minha dieta. Agora, se a pessoa pesa 50 quilos, 20 calorias por quilograma dela é 1.000 calorias. Se ela está consumindo menos de 1.000 calorias, ela está numa restrição calórica mais agressiva. Deu para entender? A restrição calórica se baseia no quê? Consumir menos do que 20 calorias por quilograma de peso corporal. Então você faz esse cálculo, você vai saber se está numa restrição calórica agressiva. Lembrando, mas se tiver com esse consumo e o peso não está descendo, quer dizer que o gasto não está significativo. Precisa reavaliar isso aí. Mas quando você se encontra na restrição calórica agressiva, normalmente se perde mais de 5% do peso corporal por semana. Isso se você não escapar em refeição livre, né? Também não adianta prescrever uma dieta
e a pessoa começar a beliscar a dieta, vou comer um pouquinho aqui, vou comer um pouquinho ali, isso aqui não faz diferença, isso aqui não faz diferença, aí vai lá, comeu restrição calórica durante alguns dias, a fome bateu, foi lá e extrapolou na caloria livre sem controle nenhum. Aí neutraliza a restrição calórica, porque houve um excedente calórico naquele dia que acabou descompensando todo o déficit dos últimos dias. Então é importante ter esse controle, tá? Restrição por mais, minha dieta, não adianta no papel tá de um jeito, você tá fazendo de outro. Então é importante entender isso aí, saber balancear, porque algumas vezes a pessoa não perde peso, não é porque a dieta não tá ok ou o treino, mas sim porque a pessoa tá escapando demais, fugindo do plano. E isso está fazendo ela ganhar peso. E da cabeça dela, ela segue o plano, porque ela come o plano, o problema é que ela come além do plano, né? E aí neutraliza o déficit.